A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Eu vejo os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações. Esse é um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração dos 70 rebanhos santos do Senhor, do que buscar uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada, o Senhor Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível. Examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo um livro e um capítulo de uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente desse do monte pelo sacerdote apóstolo. Além de vocês receberem orações todos os dias diretamente desse do monte, toda semana, uma vez por semana, orações diretamente desse do monte pelo sacerdote apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que também nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que esses ministérios de sorteios não são o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, com os prêmios somados de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé também é o se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar,
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do teu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluias e meu muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos em 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e meu muitíssimo. Amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Gratidão pela presença de cada um de vocês. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Seja muito bem-vindo, Brian, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, com 1 capítulo. Que o Senhor possa te abençoar imensamente nesse dia, nesse momento. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. É o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é número, tempo, quantidade, é matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 1 Tessalonicenses contém 10 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Ação de graças pelos Tessalonicenses, sempre damos graças ao Senhor Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra na nossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos amados do Senhor Deus, a vossa eleição. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro de hoje. 1 João, com 5 capítulos.
1 João capítulo 2, contém 29 versículos. Os anticristos. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvis, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvis, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor Deus e Salvador do Senhor Jesus o Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números ímpares. Um momento.
3,67, 4 e 68, 3,67, 4 e 68. Escolha o seu número de rebanho para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Vamos ao livro. Jonas com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Capítulo 2. Jonas, capítulo 2, para o rebanho santo número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vamos ao capítulo 2 do livro de Jonas, que contém 10 versículos. A oração de Jonas. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vão, afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com um cântico de ações de graça, oferecerei sacrifício. O que voltei, pegarei do Senhor, vem a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46, Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao capítulo 29, Êxodo capítulo 29. Êxodo capítulo 29 contém 46 versículos. A consagração dos sacerdotes. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Consagrarei a tenda da congregação, e o altar também consagrarei. Arão e seus filhos, para que me administre o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que eu tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Glórias ao Senhor Deus. 1,69, 2 e 70. 1,69, 2 e 70. Um 69, 2 e 70. 2 Timóteo com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Glórias ao Senhor Deus. O capítulo 1 do livro da 2 Timóteo contém 18 versículos. O exemplo de Paulo. Bem sabeis isto, que todos que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Antes, vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto serviço me prestou ele em Éfeso, melhorou, o sabes tu. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo.
29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vinte e nove, 41, 30 e 42. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias, capítulo 42, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Jeremias, capítulo 42. O 42 contém 22 versículos. Então chegaram todos os oficiais do exército, Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: caia nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor, o teu Deus, por todo este remanescente, pois de muitos restamos um pouco, como veem os teus olhos. Ora, para que o Senhor, o teu Deus, nos ensine o caminho por onde devemos andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: eu vos ouvi. Certamente orarei ao Senhor, o vosso Deus, conforme a vossa palavra. Eu vos declararei os que o Senhor responder e não vos ocultarei nada. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Segunda Crônicas com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro da Segunda Crônicas. 35. Segunda Crônicas, capítulo 35. Contém 27 versículos. A morte de Josias. Seus oficiais o tiraram do carro e colocaram no seu segundo carro e o trouxeram a Jerusalém, onde ele morreu. Sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e até o dia de hoje todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações. Estas se tornaram tradição em Israel, e estas escritas nas lamentações. Quanto ao restante dos atos de Josias e aos seus atos de devoção, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus sucessos, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Nove, 61, 10 e 62, 9 e 61. Terceira João com um capítulo, Terceira João com um capítulo. Contém 15 versículos. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, procede fielmente em tudo o que fazes para que os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor. Se encaminhares em tua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Portanto,
os tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Trinta e um, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Joel com 3 capítulos. Capítulo 3. Joel, capítulo 3. Contém 21 versículos. Bênçãos para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Bênçãos para o povo do Senhor Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, estranho nunca mais passarão por ela. Naquele dia os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor, regará o vale de Setim. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Glórias ao Senhor Deus. 19, 51, 20 a 52. Seja muito bem-vinda, Joelma. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao livro, Oséias com 14 capítulos. Capítulo 14, Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14. Contém 9 versículos. O arrependimento trará o perdão. Se estenderão os seus ramos e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como um cedro do Líbano. Voltarão a habitar na sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, que mais tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu sou como um pinheiro verde, de mim vem o teu fruto. Quem é sábio, para que entenda estas coisas, e prudente, para que saiba. Os caminhos do Senhor são retos, os justos andam neles, mas os transgressores neles tropeçam. 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 1. Esdras, capítulo 1, que contém 11 versículos. O decreto de Ciro. Ciro, rei da Pérsia, tirou por intermédio de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contando a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400 a todos esses. Levou Sesbazar quando os exilados subiram de Babilônia para Jerusalém. 7:63, 8 e 64, 7:63, 8 e 64.
1 Samuel com 31 capítulos. Nove, 1 Samuel, capítulo 9. Para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Capítulo 9 contém 27 versículos. Saul encontra-se com Samuel. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem te falei. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel na entrada da cidade e pediu: Mostra-me, por favor, onde é a casa do vidente. Respondeu Samuel a Saul: Eu sou o vidente. Sobe na minha frente ao altar, pois hoje comerás comigo e pela manhã te despedirei. E tudo o que está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias foram perdidas, não te preocupes com elas, já foram achadas, mas para quem é tudo o que é desejável em Israel, não é para ti e para toda a família de teu pai? Glórias ao Senhor Deus. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. João com 21 capítulos. Dezessete, João capítulo 17 contém 26 versículos. O Senhor Jesus ora por si mesmo. Tendo dito estas coisas, o Senhor Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Senhor Deus e verdadeiro, e é o Senhor Jesus, o Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo de Filipenses. Capítulo 4, Filipenses, capítulo 4. Contém 23 versículos. Paulo agradece os donativos recebidos. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância em toda maneira. E em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter, conforme tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glórias ao Senhor Deus. Trinta e três, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Efésios com 6 capítulos.
capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Contém 33 versículos. Sede, pois, imitadores do Senhor Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta a sacrifício ao Senhor Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 20, Deuteronômio capítulo 20. Que contém 20 versículos, mobilização para a guerra. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o teu povo será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Se ela recusar a paz e proferir a guerra, então a sitiarás. Quando o Senhor, o teu Deus, a entregar nas tuas mãos, matarás todos os homens à espada. Quanto às mulheres, às crianças, os animais e a tudo que houver na cidade, todo o teu despojo tomarás para si e comerás o despojo dos teus inimigos, que o Senhor, o teu Deus, te dá. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Contém 17 versículos. Permaneceis firmes para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração, os confirme em toda boa obra e palavra. Ezequiel com 48 capítulos. 35 e 36. Ezequiel, vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Trinta e seis. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ezequiel, capítulo 36, para o rebanho santo de número 35 e 36. Trinta e seis contém 38 versículos.
Profecia aos montes de Israel. Pois eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós e ficarei purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Glórias ao Senhor Deus. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Atos com 28 capítulos. Atos capítulo 17. Capítulo 17 contém 34 versículos. Paulo em Tessalônica e em Bereia. Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De modo que creram muito deles e também mulheres gregas de alta posição e muitos homens. No entanto, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra do Senhor Deus também era pregada por Paulo em Bereia, foram lá alvoroçar e agitar as multidões. Glória ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Levítico com 27 capítulos. Levítico capítulo 24. Contém 23 versículos. Blasfêmia é castigada. A blasfêmia é castigada. Quebradura por quebradura, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu alguém, assim será ferido. Quem matar um animal terá que restituí-lo, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis tanto para o estrangeiro como para o natural. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, disse Moisés aos filhos de Israel, que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. Os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os dois últimos livros de hoje. Oração de número 10. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora tuas abundâncias, paz e graça e alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, de todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidade e viver uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu sortear os dois últimos livros de hoje, eu irei apresentar uma das denúncias que as igrejas e canais
estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17.
Vamos ao livro, o livro de Amós, com 9 capítulos. O capítulo é o capítulo 5, Amós capítulo 5, que contém 27 versículos. Lamentação e chamado ao arrependimento. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvireis melodia dos teus instrumentos. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Ofereceste-me de vós sacrifício e oblações no deserto por 40 anos, ó nação de Israel. Levantaste a tenda de vosso rei, o altar dos vossos ídolos, a estrela do vosso Senhor Deus, que fizeste para vós mesmos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último livro de hoje. Números, com 36 capítulos. Capítulo 27, Números, capítulo 27. Números, capítulo 27, contém 23 versículos. Predição da morte de Moisés. Depois disso, o Senhor Moisés sobe este monte Abarim e vê a terra que deu aos filhos de Israel, e tendo-a visto, será reunido os teus, como Arão teu irmão. Pois no deserto de Zim, quando a comunidade contendeu contra mim, não santificasse o meu nome diante deles na questão das águas. Essas foram as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: posso, Senhor Deus, que a todos dá a vida por um homem sobre esta comunidade. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que você mentalize, que você escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 20, 2 Tessalonicenses capítulo 1. Você que mentalizou o 2, 1 João capítulo 2. É o livro para a sua meditação hoje. O 7, Jonas capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o número 6, Êxodo capítulo 29. Você que mentalizou o 5, 2 Timóteo capítulo 1. Você que mentalizou o 16, Jeremias capítulo 42. Você que mentalizou o 9, 2 Crônicas, capítulo 35. Você que mentalizou o 10, 3 João. Você que mentalizou o 4, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou o 13, Oséias, capítulo 14. O 8, Esdras, capítulo 1. O 12, 1 Samuel, capítulo 9. O 19, João, capítulo 17. O 15, Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 14, Efésios, capítulo 5. Você que mentalizou o 22, Deuteronômio, capítulo 20. Você que mentalizou o 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou 1, Ezequiel, capítulo 36. Você que mentalizou 11, Atos, capítulo 17. Você que mentalizou 3, Levítico, capítulo 24. Você que mentalizou o 17, Amós, capítulo 5. E você que mentalizou o 21, Números, capítulo 27. Eu já vou repetir os números que foram sorteados para todos vocês. Atenção a todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhem a reprise de nossas lives nos finais de semana, porque serão sorteadas das 5 lives da semana. Serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo. É no mesmo horário das nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode testificar e falar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus.
E eu vou ler para vocês, antes de eu repetir os números que foram sorteados, um de nossos desafios. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia. Para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária. E receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 20, 2 Tessalonicenses capítulo 1, o 2, 1 João 2, o 7, Jonas 2, o 6, Êxodo 29, o 5, 2 Timóteo 1, o 16, Jeremias 42, o 9, 2 Crônicas 35, o 10, 3 João, o 4, Joel 3, o 13, Osés 14, o 8, Esdras, o 12, 1 Samuel 9, o 19, João 17, o 15, Filipenses 4, o 14, Efésios 5, o 22, Deuteronômio 20, o 18, 1 Tessalonicenses 2, o 1, Ezequiel 36, o 11, Atos 17, o 3, Levítico 24, o 17, Amós capítulo 5, o 21, Números capítulo 27. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. Vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 12. E do livro de Mateus, esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância de você, seguidor ou inscrito ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de e depois de receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada.
E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Glória, Senhor Deus. E lembre de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também da Colômbia, Dinamarca, Moçambique, dos Estados Unidos, da Itália, do Chile, da Argentina e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.